Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês sobre a temática EAD na infância, ensino, conflitos e práticas docentes, é o conceito de EAD e aulas remotas. Tem uma grande diferença aí nesses dois pontos, tá? EAD, educação à distância, e aulas remotas vai trazer uma outra perspectiva. A EAD, ela vai necessitar de um ambiente virtual, de algo mais elaborado, e esse ambiente virtual, ele precisa de um fórum, ele precisa de um espaço para debate, para diálogo, para estar sempre colocando trabalhos. Já as aulas remotas, não. As aulas remotas, elas vão servir, vão acontecer como está acontecendo agora. Uma aula ao vivo, onde a gente está aqui dialogando nesse momento, onde todos estão participando, e ao mesmo tempo ocorrendo as interações. O que não é possível na EAD. A EAD vai trazer duas perspectivas, aulas síncronas e assíncronas. Nas aulas síncronas, a gente consegue ter momento ao vivo, como esse aqui. Mas na assíncrona, que é o que mais acontece, a aula fica gravada e o aluno vai assistir em qualquer momento do dia, como vem acontecendo em algumas escolas hoje, né? As escolas estão ofertando EAD na infância, EAD na educação infantil e no ensino fundamental. Então, as aulas são gravadas, gira ali em torno de 20 minutos, e essa aula vai ser acessível para o aluno a qualquer momento. Só que as interações são perdidas. Nós não temos essa interação, esse diálogo a qualquer momento. O aluno não consegue perguntar nada ao professor e ele não consegue responder porque está gravado. Então, as aulas remotas, para esse momento de infância, eu acredito que seja uma melhor possibilidade para que a gente consiga ter essa acessibilidade com relação ao ensino à distância, tá? E aqui as perguntas que vão problematizar esse evento. Qual o tempo de aula adequado? Quanto tempo a criança pode e deve ficar na frente das telas? Que é algo muito pertinente, inclusive a medicina vem dialogando sobre isso, né, para tentar explicar alguns apontamentos. E muitas pessoas estão realizando críticas exatamente por causa disso, porque a criança passa muito tempo na frente da tela, isso é prejudicial. A gente vai ver aqui que não é bem assim. Outra pergunta problematizadora: quais as possibilidades de dar aulas online relacionando as atividades domésticas? Isso com a professora, com o profissional que está ali diante dessa situação, tendo que passar o dia inteiro cuidando da sua casa, né? São 3 jornadas, né? De estar planejando aula, gravando, às vezes também tendo aula online e ainda assim cuidar de casa, cuidar dos filhos, dar atenção ao marido. Quando é o homem também, tem que dar atenção à esposa, cuidar dos filhos. Então, tudo isso, essa dinâmica, ela é muito complicada e muito difícil de lidar. Quais as atividades devem ser propostas na modalidade à distância? Esse é um ponto crucial que a gente vai estar dialogando, porque nós temos que ser muito objetivos quando vamos falar de atividades. E, por fim, o que deve ser contemplado no planejamento. E agora, o que fazer? O planejamento vai ter alguma alteração? A gente vai ter que dialogar sobre esse ponto, porque é muito pertinente para essa temática. Então, o que é que a mídia fala? É importante? Será que a mídia traz uma consideração real do que está acontecendo? Trouxe para vocês aqui uma publicação da revista Isto É, e de uma maneira resumida eu vou trazer para você as explicações, tá? São duas falas. Ele vai trazer aqui que a educação à distância é inadequado para o ensino infantil. Primeiro erro que eu trago aqui pela Fundação Maria Cecília. Ensino infantil não é etapa. A etapa é educação infantil. Então, a gente não se usa ensino infantil, tá? Se ela é inadequada, aí eu concordo. Porque, de fato, nós precisamos da aula presencial com os alunos da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental. Claro que é preferível, claro que é melhor ter o contato presencial do que à distância, do que as aulas remotas. Mas a gente tem que encarar esse momento. Quais são as possibilidades? A gente vai parar tudo? Será que os alunos não vão ter nenhum suporte? Aí eles vão trazer algumas saídas aqui, que era para ter pelo menos, no máximo, uma vez por semana de interação para manter um vínculo. Diz que é suficiente. Será que realmente é suficiente? Uma vez por semana para manter esse vínculo? E um outro ponto que vai ser comentado aqui é exatamente sobre a questão das telas. A criança que vai estar ali diante da tela do computador ou do celular para fazer esse acompanhamento, onde as recomendações médicas vão trazer uma restrição com relação ao uso das telas, incluindo os computadores para crianças menores de 5 anos.
Então, ela vai trazer um outro ponto que é muito mais importante do que tudo isso com relação à educação infantil. Diz o seguinte, lá no primeiro parágrafo, na penúltima linha. Além disso, a educação infantil não é estruturada com conteúdos ou disciplinas, e sim focada na interação e nas brincadeiras. O que se tem aqui é um equívoco, porque a educação infantil, ela tem sim conteúdos. Agora, se ela vai falar que ela é focada na interação e nas brincadeiras, isso é outro ponto. Isso aí são eixos estruturantes que estão lá na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Os eixos estruturantes são elementos que devem ser contemplados para a produção, para o fomento com os conteúdos. Isso não quer dizer que interação e brincadeira não é conteúdo. É conteúdo, sim, e também é estratégia pedagógica. Então, não posso falar que na educação infantil não tem conteúdo. É claro que tem. Na creche, nós temos conteúdo. Na pré-escola, nós temos conteúdo. No ensino fundamental, nós temos conteúdo. Assim como em qualquer etapa da educação básica e na educação superior. Então, não posso falar que simplesmente não é estruturada com conteúdos. Então, o que a professora ensina na escola é o quê? Se não for conteúdo. Então, houve aqui esse equívoco com relação a essa estruturação por conteúdos. Então, eles vão trazer esses apontamentos que vocês estão vendo que são pertinentes com relação a esses erros e também com relação a essa parte da recomendação médica. Então, outro ponto que eu trago para vocês é o que a OMS vai trazer com relação a essa recomendação médica. Tem várias considerações acerca dos tempos que a criança pode ter, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, mas um ponto pertinente que é preciso compreender é, no primeiro parágrafo, vamos compreender. A OMS divulgou um estudo que vai falar que as crianças de até 4 anos devem passar no máximo 1 hora em frente a telas de forma sedentária. Agora, o aluno que está diante das aulas remotas, com a professora, como conteúdo, como aula, o aluno não está de forma sedentária. Pelo contrário, ele está ativo. Então, há uma relação muito distante quando se fala de forma sedentária e de forma ativa. Claro que, considerando as recomendações médicas, quando esse aluno está diante da tela de forma sedentária, a gente recomenda que não, que ele não deve realmente ultrapassar esse tempo que é estipulado, de preferência, com menos tempo, melhor. Claro que a gente vai preferir as interações, as brincadeiras e qualquer outra atividade motora para que esse aluno, essa aluna consiga se desenvolver, mas a tela, a TV, o vídeo ou o jogo virtual, ele não é tão prejudicial quanto falam, pelo contrário. Há vários estudos que vão apontar que as interações a partir da tela do celular são muito importantes para a criação de vínculo. Quando o pai está distante do filho por uma viagem, ou a mãe, e ele tem a possibilidade de fazer uma chamada de vídeo utilizando uma tela, independente do tempo, isso é importante para o vínculo. E o que é mais importante para a educação infantil, para o ensino fundamental, do que o vínculo? Nada. Eu preciso considerar esse vínculo como elemento importante para que essa atividade à distância venha a acontecer. Então, o professor não pode estar diante da tela simplesmente colocando conteúdos para os alunos sem ter o vínculo. Esse vínculo, essa interação é o ponto mais importante para que a gente consiga envolver os alunos e compreender esse momento de distância, esse momento de isolamento social. Porque a infância é o período mais rápido de desenvolvimento que a criança tem, e é naquele momento de infância, naquelas 3 infâncias que ele vai ter, de 0 a 3 anos, de 3 a 6 e de 6 a 12, ele precisa ter as maiores interações a partir da atividade motora, atividade física, a partir do brincar, das interações, dos vínculos. É exatamente aí, nesse período das 3 infâncias, de criança, né, até 12 anos incompletos, que ele vai estabelecer todos os vínculos possíveis para que ele entre na adolescência e consiga alavancar seus estudos, suas práticas corporais e tudo aquilo que ele necessita para se desenvolver. É exatamente esse momento. Então, eu posso considerar que as aulas remotas é uma saída importante, é uma saída benéfica para esse momento? Sim. Nós não vamos aqui condenar o EAD, condenar as aulas remotas, pelo contrário. A gente está aqui para apoiar e ajudar as professoras, professores, mães, pais que estão aqui conosco, para dizer que as aulas remotas não é educação à distância, as aulas remotas é uma saída possível para que a gente continue esses estudos e mantenha esse diálogo com os nossos alunos na escola, tá?
Alguns manifestos das universidades, associações, grupos de pesquisa, até mesmo as associações de pós-graduação em educação, estricto sensu. Estricto sensu são os estudos, são as pós-graduações de mestrado e doutorado. Lato sensu é especialização. Então, esses manifestos, eles foram surgindo para explicar que era ilegal, alguns deles apontaram que era ilegal a EAD na educação infantil, que era ilegal as aulas remotas, o EAD, para o ensino fundamental. Será que realmente é ilegal? O que a LDB vai trazer para a gente, a LDB, Lei, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Que eu trouxe no último ponto ali, ó, legislação brasileira. A LDB vai trazer, ela prevê a educação à distância para o ensino médio, para a educação superior e para a formação de professores, tanto formação inicial como formação continuada. Ela prevê para esses três, mas ela não diz que é ilegal ter aulas remotas para a educação infantil e ensino fundamental. Não diz que é ilegal. Então, se a lei não diz que é ilegal, isso quer dizer que eu posso utilizar. Então, muita gente vai trazer o manifesto, mas não pode porque a LDB não prevê. Tudo bem, a LDB não prevê, mas ela não diz que é ilegal. Esse é o ponto que a gente precisa compreender. Não é simplesmente pegar uma notícia, acreditar como verdade, sem consultar. Então, logo que o manifesto saiu, eu fui investigar. Vamos lá na LDB. Fui de ponta a ponta, fiz a leitura da LDB e concluí que não é ilegal. Ela só não prevê. Então, a partir disso, a gente precisa compreender que eu posso sim trabalhar com aulas remotas. Claro que quando tudo se estabelecer novamente e voltar ao novo normal, não mais o normal de antes, mas ao novo normal, é preferível que a gente mantenha esse diálogo, esse contato presencialmente. Mas não é ilegal ter aulas remotas para educação infantil e ensino fundamental. Um outro ponto que a gente precisa considerar, que a primeira forma de EAD, que muita gente vem condenando, é o livro. O que é o livro? O livro é um autor que vai trazer suas considerações sobre uma temática e, a partir disso, as pessoas que vão ler, os alunos que vão estar diante desse livro, vão fazer as leituras, vão interpretar. Isso não é educação à distância? Claro que é. Não é uma aula remota, mas é uma educação à distância. É uma forma de ter contato à distância com esse autor. Esse autor não está comigo aqui, frente a frente, dialogando como nós estamos, mas ele está no livro. Os seus escritos estão ali. Então, essa foi a primeira forma de educação à distância. Além disso, qual é a maior fonte de busca dos professores? Se não for a internet, é o quê? O YouTube é o canal mais acessado do mundo para conhecer novas atividades, para compreender conceitos. Se você não pesquisa no YouTube, eu não sei onde você vai pesquisar, mas muitos professores, quando vão realizar atividades, principalmente aqueles que estão na sala de aula, com a educação infantil, com os anos iniciais de ensino fundamental, que estão mais diante dessas práticas corporais, dessa atividade motora, dessa atividade física, eles vão de uma forma quase que diária lá no YouTube para essas atividades. O grande risco disso é encontrar atividades que não tem nada a ver com o conteúdo do dia, ou até mesmo com conceitos e conteúdos que não são aquilo que realmente é. Um exemplo disso é psicomotricidade. O que é psicomotricidade? Quando você vai lá no YouTube e procura psicomotricidade, você vai encontrar nesse conceito circuito motor. Lá no YouTube você vai encontrar muitos circuitos, mas a psicomotricidade não é aquilo. Então, esse é um risco que a gente corre, mas ele continua sendo a maior fonte de busca dos professores. Eu, junto com o professor Bruno Nascimento, fizemos uma pesquisa sobre esses conceitos e esse conhecimento da educação psicomotora. Então, uma das perguntas do nosso questionário era onde os professores pesquisavam e buscavam suas atividades para realizar com seus alunos. De 10 professores, 9 responderam que era a internet. Então, a internet é sim uma forma de educação à distância. Se eu estou com aula gravada, se eu estou diante daquela pessoa com suas falas, com suas considerações, isso é educação à distância. Eu não posso tirar isso, tá? E a outra coisa, a educação à distância, ela é antiga, ela é muito antiga. Desde seus primórdios lá, 1910, 1920, já se tinha educação à distância, não como ela é hoje, porque o recurso digital, as tecnologias estão cada vez mais avançadas, mas a EAD é antiga, mas não é velha. Então, é compreender essa diferença.
e a partir daquilo que se tem de EAD, de recurso digital disponível, eu vou compreender que, poxa, eu tenho aqui tudo isso disponível. Por que eu não vou poder utilizar? Porque alguém falou que era ilegal, porque alguém falou que não era bom. Claro que é bom. A gente não vai, mais uma vez, a gente não vai condenar EAD ou aulas remotas. Só que é preciso compreender que vai muito além do que a gente pensa, do que a gente entende por desenvolvimento infantil. Então, agora eu trouxe para vocês a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. O que é que ela vai trazer na educação infantil? Os eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras. O que é o eixo estruturante? É a base, é aquilo que eu preciso para trabalhar com os campos de experiência e considerar os direitos da aprendizagem e desenvolvimento da criança. Interações, brincadeiras. Agora, a partir desses dois elementos, que são a base de todo o processo, eu vou para os campos de experiências. Eu, outro, nós, corpo, gesto e movimento. A gente não vai entrar demais nessa perspectiva, mas é mostrar para vocês que eu consigo contemplar interações, brincadeiras e alguns elementos dos campos de experiência e dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento a partir das aulas remotas. Como que isso vai se dar? Como é que se dá as interações? Quando eu estou no EAD, eu não consigo fazer interação. Então, já vou descartar essa possibilidade. Quando eu estou nas aulas remotas, como nós estamos com vocês, eu já consigo ter interação. Qualquer momento eu posso ir no chat e verificar o que é que vocês estão falando. Qualquer momento você pode fazer alguma pergunta. Então, a partir disso, eu vou ter alguma interação. Então, a interação está sendo contemplada. E as brincadeiras? Quando eu estou com atividade de corpo e movimento. Estou movimentando, estou realizando atividade? Pronto, estou contemplando as brincadeiras. Mas esses dois pontos, eles vão entrar nos campos de experiência. Lá no planejamento do professor, da professora, eu vou delimitar quais são os campos de experiência que eu vou trabalhar naquele dia, de acordo com os objetivos que nós temos na BNCC. Então, papai, mamãe, você que está aqui, que não é da educação, vai entender mais ou menos agora como é que seu filho está na escola, tá? Os professores vão utilizar essa BNCC, que é essa base, esse documento normativo, para fazer o seu planejamento. Então, o seu filho, sua filha, vai estar diante dos campos de experiência. O eu, o outro, o nós, corpo, gesto e movimento. Tudo isso para aprender e se desenvolver integralmente. E quando eu falo desenvolver integralmente, quer dizer o quê? É espiritualmente, emocionalmente, corporalmente. E corporalmente eu vou alencar aqui, não só fisicamente, mas o elemento orgânico também. O orgânico é o elemento biológico, aquilo que ele precisa para se desenvolver. A parte cognitiva, esse aluno também vai estar desenvolvendo a partir dos campos de experiência. Então, eu posso trabalhar com corpo, gesto e movimento, por exemplo. Todo mundo sabe que movimento é importante, mas a gente não pode ficar só nesse elemento. Ah, movimentar é importante. Por que é importante? Isso é muito superficial. Movimento é importante. Por que corpo, gesto e movimento são importantes para a educação infantil? Um ponto muito pertinente. Vocês sabem dizer por que uma criança gosta muito de uma bola? Porque a bola possui movimento. E esse movimento desafia essa criança. A criança vai correr atrás da bola para parar. A criança vai correr atrás da bola para ultrapassar. Então, esse elemento corporal do movimento, ele vai trazer novos desafios, novos elementos motores, psicomotores, afetivos, e não só apenas porque é importante, mas porque eu tenho que considerar todos os elementos da prática corporal que estão inseridos nele. Esse diálogo de corpo, gesto e movimento, ele vai muito mais longe do que a gente pode dialogar aqui. Isso é para outra discussão. Mas é compreender que ele pode ser contemplado também a partir das aulas remotas, tá bom? Escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempo, quantidade. Todos esses pontos eu consigo contemplar nas aulas remotas, não de uma maneira integral, não da maneira como é para ser, mas eu consigo considerar, sim, esses pontos, tá? Direitos de aprendizagem e desenvolvimento, participar, explorar, conviver, conhecer, expressar e brincar. Tudo isso são direitos que a criança tem de aprendizagem e desenvolvimento, que devem ser contemplados a partir das experiências que vão ser vivenciadas na educação, tá bom? Papai, mamãe, você que está aí, esses direitos que estão aqui no ponto 3, são os direitos que o seu filho, sua filha vão precisar aprender, tem o direito de aprender para ser contemplado a partir das experiências, porque a educação é vivenciada. Nas aulas remotas, com o professor ao vivo, contemplando essas experiências, eu consigo trazer esses elementos para a nossa prática, tá? E também, nos anos iniciais do ensino fundamental, eu vou trazer apenas 2 pontos.
consolidação das aprendizagens anteriores, que é aquilo que já foi vivenciado na educação infantil, e a ampliação das práticas de linguagem e experiências. Então, a educação, gente, a educação ela deve ser vista como experiência. Corpo em movimento, habilidades motoras. O corpo em movimento ele deve ser contemplado para que a gente consiga investir e fazer com que a criança aprenda cada vez mais, tá? Gente, vou pedir um minutinho aqui, tá? O áudio tá legal. Enquanto isso, faça considerações, tá bom, lá no chat? Está todo mundo ouvindo direitinho? Para eu ficar ciente se tá tudo bacana, tá certo? Pronto, show de bola, gente. Dando sequência, o que a BNCC vai trazer nos anos iniciais do ensino fundamental? Exatamente essa consolidação das práticas das aprendizagens anteriores, tá? É entender o seguinte, a educação infantil não é uma etapa da educação básica que prepara para o ensino fundamental. Ela é uma etapa da educação infantil. Então, a etapa da educação infantil, ela vai ser vivenciada, experimentada com tudo aquilo que ela oferece, mas ela não vai preparar esse indivíduo, esse aluno, para o ensino fundamental. Tá certo? São etapas diferentes. Cada um tem o seu momento, cada um tem suas expectativas de aprendizagem, seus direitos e tudo aquilo que o indivíduo vai perpassar. No ensino fundamental, nós vamos consolidar aquilo que já foi aprendizado. Aprendi lá na educação infantil, agora eu vou consolidar nos anos iniciais do ensino fundamental. Uma das problemáticas é que nos anos iniciais do ensino fundamental, nós começamos a trabalhar com a alfabetização. Então, tem muita atividade de escrita, letramento, tudo isso que é importante para essa etapa da educação básica, que está previsto na BNCC. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de ter o brincar, não é por causa disso que eu vou deixar de ofertar as atividades corporais. Então, ainda assim, nessa perspectiva das aulas remotas, você, professora, professor, que atende os anos iniciais do ensino fundamental, devem continuar trabalhando com atividades corporais, com atividade prática, com atividade vivenciada, para que esse aluno não perca exatamente esse período da infância, que é extremamente importante, que ele já está saindo da infância para a adolescência, para que ele não perca as oportunidades, porque é aos 6 anos de idade, se a criança tiver vivenciado muito bem as experiências da educação infantil, quando eu falo experiências, é corporalmente. Quando essa criança, se ela tiver experimentado muito bem corporalmente essas experiências, lá no ensino fundamental, ele vai conseguir, aos 6 anos de idade, definir a sua lateralidade, ele vai conseguir ter base, conhecer o seu esquema corporal, a sua imagem corporal, tudo que ele precisa para começar a avançar para novas habilidades motoras, habilidades mais complexas. Então, lá no ensino fundamental, nos anos iniciais, você pode ofertar atividades motoras, atividades com movimento, que tenham maiores desafios. Não apenas o vivo-morto, não apenas atividades de correr, atividades mais complexas. Professor, e como que eu vou conhecer, como que eu vou elaborar atividades complexas? Aí é uma outra dinâmica que a gente vai ter, talvez um outro diálogo para que você entenda como elaborar atividades mais desafiantes, até contemplando esse desenvolvimento integral, esse desenvolvimento da aprendizagem, até o que Piaget vai trazer. Piaget vai trazer os estágios de desenvolvimento sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, e tudo isso deve ser considerado. Ah, mas o Piaget é muito antigo, mas o Piaget é ainda o que cai em prova, é ainda o que cai em concurso público, e ainda o que é considerado nas formações de professores. Mais uma vez, ele é antigo, mas não é velho. Muita coisa do que ele traz
pertinente, por ele ser biólogo, ele vai trazer muitas considerações para que esse indivíduo, para que esse aluno se desenvolva de maneira integral, contemplando os elementos orgânicos, psicológicos e motores. Então, é importante, sim, continuar e alavancar nessa consolidação das aprendizagens anteriores. E, a partir disso, ampliar essas práticas de linguagem. Quando a gente fala linguagem, a linguagem verbal, não verbal, porque a linguagem é um sistema. É um sistema que eu vou trazer para que esse indivíduo comece a se comunicar. Tá? Linguagem, comunicação são diferentes. Então, a linguagem é um sistema, são recursos que eu vou utilizar para que eu passe a ter essa comunicação. Tá certo? Então, qual é a nossa linguagem aqui agora? A linguagem é a internet, porque é o recurso que eu estou utilizando para me comunicar com vocês, para trabalhar com essa experiência. Prática docente, outro ponto. Agora eu vou trazer educação infantil, ensino fundamental. Prática docente, o corpo. Essa prática docente é para você, professor, tá? Não para o aluno. O corpo de vocês precisa estar disponível, principalmente para as aulas remotas. Principalmente quando se fala de isolamento social, atividade à distância. Por que o corpo, professor? Quando a gente traz a ideia de corpo, eu não posso simplesmente estar diante dos meus alunos infantis, como eu estou com vocês agora. Com adulto é uma dinâmica diferente, mas se eu ficar com os meus alunos sempre nessa mesma cadeira, sentado, sem muito movimento, sem expressividade, sem comunicação, eu não consigo a atenção daquele aluno por muito tempo. Eu não consigo levar aquilo que eu preciso levar de conteúdo, de interação, de atividade, para que ele realize. O corpo de vocês precisa estar disponível, precisa estar apto para conseguir realizar a atividade. A voz, a entonação. Se é grande, eu vou fazer o movimento do grande. Se é pequeno, eu faço pequeno, eu falo baixo. Eu movimento o meu corpo para mostrar que é pequeno. Então, essas expressões, essa expressividade, essa comunicação, ela é importantíssima. Eu vejo muitos professores e professoras com ambientação muito bonita na sala da sua casa, no seu quarto. Ambientação é tudo aquilo que eu tenho de recurso visual para melhorar a minha imagem. Eu coloco imagens na parede, coloco algo colorido, que é importante. A psicologia das cores vai trazer ferramentas importantes para esse contato com as crianças, com a infância. Maior do que a ambientação é a sua expressividade, é a sua comunicação. Então, preciso sim trabalhar com atividade lúdica, com as brincadeiras, com as interações nas aulas remotas, mas eu preciso acompanhar com o meu corpo. Porque senão eu vou falar uma coisa aqui para vocês verbalmente e o meu corpo não vai acompanhar. Eu transmito uma mensagem pelo verbal e transmito uma outra mensagem completamente oposta pelo não verbal, que é o meu corpo. Como que eu vou falar que é grande se eu não faço grande com o meu corpo? Gente, esse trovão foi muito grande. Foi grande? Não foi. Eu preciso fazer com que o meu corpo mostre que foi grande, tá? Então, outro ponto, afetividade, equidade. A afetividade é o ponto do vínculo, é aquele elemento que a gente estava conversando. Esse vínculo precisa estar acionado e é a partir da afetividade. Como vocês estão? Como estão os pais de vocês? Traz o pai dos alunos para cá, traz a mãe do aluno para cá, para essa aula. Os pais e as mães não são professores, eles não estão assumindo esse papel, eles estão lá como auxiliadores. Você que é professor, você que é professora, que vai estar assumindo e trazendo exatamente esse ponto do vínculo, da equidade. E o último ponto da prática docente é a formação continuada. Nós precisamos continuar nossa formação. Nós não podemos parar de maneira nenhuma. É exatamente nesse momento que eu preciso trazer para vocês essa fala, porque um grande erro das escolas foi dar férias adiantadas para os professores, e enquanto isso, não se foi feito nada. Ao invés de dar férias, pegava-se um mês que eles colocaram férias, que foi abril, trabalhava com formação continuada dos professores, um mês inteiro, formação continuada, como trabalhar com EAD, como trabalhar com aulas remotas, como você vai se expressar corporalmente, como você vai se comportar. Isso que deveria ter sido feito. E não dar férias aos professores, agora volta, faz a gravação da aula e disponibiliza. E aí fica várias mudanças. Eu conheço colegas que começaram com aula gravada, agora estão com aulas remotas, ao vivo, com 20 minutos de aula, e aí no outro dia agora passou para 1 hora de aula, e agora está a manhã inteira.
Poxa, vai ficar mudando até quando? É preciso ter uma maneira de fazer. E para isso acontecer, formação continuada. É preciso continuar a formação. Ah, mas se a escola não traz a formação para mim, a escola não traz a formação para o professor, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a formação, porque eu escolhi essa profissão. Eu não posso esperar pela escola, eu não posso esperar por um recurso que vem de outra pessoa. Não está ao meu alcance, mas aquilo que está ao meu alcance eu vou fazer, que é continuar minha formação. O planejamento muda? Não. E aí eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque o planejamento de vocês vai continuar o mesmo. Eu posso contemplar os 7 tempos, só que agora de uma maneira bem mais objetiva. Então eu vou enxugar, entre aspas, esse planejamento. Ao invés de eu trazer uma atividade que eu duraria 1 hora, eu vou trazer para 15 minutos, para 10 minutos, contemplando todo o meu planejamento. É simples. Eu vou enxugar, vou trabalhar de forma mais objetiva para que esse planejamento aconteça. E, por fim, os conflitos. Interações, atividades objetivas, corpo em movimento, estratégia ou metodologia. E um ponto que uma professora trouxe para mim. Professor, eu acho que estou falando sozinha. Por quê? Porque os alunos estão no mute e eu estou aqui diante da minha turma, conversando, falando, mas não escuto ninguém. Eu não ouço ninguém falar. E alguns programas de educação à distância, de aulas remotas, eles vão trazer apenas 4 pessoas na tela ao mesmo tempo. Eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu não sei nem se a pessoa está lá. Pode ser que alguém esteja em outro lugar, pode ser que alguém coloque a câmera no mute e vá para outro lugar, vá ao banheiro, vá comer. Nós não sabemos. E é exatamente por causa disso que eu vou trabalhar com corpo em movimento, mas não apenas como estratégia, mas também como metodologia. Corpo em movimento é a saída. O professor Bruno vai trazer para vocês algumas considerações sobre como fazer isso, sobre como não pensar que você está falando sozinha, e exatamente essa ideia das interações. E, por fim, as atividades que vocês vão passar para casa, para os alunos, elas devem continuar, só que de forma mais objetiva. Resposta de sim e não, de marque com X, não aquelas atividades mais elaboradas que é preciso fazer, porque isso é muito cansativo. E o pai, exatamente por isso, atividades mais elaboradas, o pai não consegue fazer, por quê? Simplesmente porque ele está cansado, porque a pandemia está cansando todo mundo, psicologicamente, emocionalmente. Então, esse ponto ele vai ser muito negativo quando eu trago muitas atividades para os alunos e não coloco de maneira mais objetiva. Eu vou trazer atividades, sim, mas de maneira mais objetiva, considerando todos esses pontos, tá certo? Acredito que já estão vendo aí. Perfeito. Nós vamos fazer da seguinte forma: qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para a gente, pode tirar o seu microfone do desativado, ativa o microfone e fala com a gente aqui para a gente tentar tirar a sua dúvida. Tá certo? EAD aulas remotas, mudou o modo, mas não mudou a essência. Muito bacana isso, né? Deixa eu ver aqui o nosso chat, o que as pessoas estão aqui. O anfitrião não permite liberar o nosso áudio. Nem eu. Ok, beleza, vamos lá. Então, quem está com o áudio aí liberado, fechei um pouquinho que a gente vai agora falar um pouco. Primeiro, eu queria dar os parabéns, né? É uma alegria muito grande. Nós tivemos 80 pessoas inscritas. E eu achei muito bacana uma fala que o professor Caio estava falando agora, pouco sobre a profissão. Eu costumo falar muito isso. Quando a gente vê uma profissão, muitas pessoas costumam dizer que é a profissão que te escolhe, né? E isso, às vezes, é se esconder atrás de uma responsabilidade, é não assumir tal responsabilidade para aquilo que você precisa ter. Então, não é a profissão que te escolhe, é você que escolhe a profissão. Vai pegando esses códigos aí que eu vou soltando para vocês, né? O escolhido, ele não tem escolha. Então, se você escolheu a profissão de ser professor, ou se você está aqui é mãe, se você escolheu ser mãe, parabéns, você não tem mais escolha, você agora precisa ser feliz com aquilo que você escolheu, né?
Quando a gente olha para esse EAD ou para essas aulas remotas, o que a gente pode entender? Mudou talvez o modo, mas não mudou a essência. Os professores, o conteúdo, aquilo que é aplicado, não mudou. Talvez mudou a forma de transmitir. Mas o conteúdo é o mesmo, é pertinente. O conteúdo é o que vai formar essas crianças, enfim, esse processo. Né? E aí é muito bacana quando a gente pensa que quem sabe educar, educa em qualquer plataforma. É como aquela história de quem cozinha em uma panela consegue cozinhar em todas, né? Quem faz em uma panela velha consegue cozinhar em outras panelas. Então, isso é o que diferencia o professor. Veja bem, em todas as profissões nós temos os profissionais e os amadores. Muitas pessoas deturpam a imagem do professor, principalmente no nosso país, por quê? Todos acham que é muito fácil. Às vezes preparamos planos de aulas ali um pouco mais difícil de ser elaborado, ou um mais objetivo, como o professor estava até falando agora há pouco. Enfim, e aí todo mundo acredita que ser professor é apenas executar aquele plano de aula. E aí eu costumo até falar isso, que quando eu tenho um plano de aula, professora, não se vanglorie, porque o porteiro, o zelador, o cozinheiro, enfim, qualquer pessoa dentro da escola, pegando o seu plano de aula, ele vai conseguir executar. Porém, executar é diferente de ensinar. E isso é o que diferencia. Isso é o que te dá as capacidades, as responsabilidades para ser professor. Tá bom? Então, executar é diferente de ensinar. Muitas pessoas começam a criticar, né? Não vou deixar o meu filho assistir essa aula porque tem tudo lá no YouTube, e eles conseguem acompanhar no YouTube. Peraí, os YouTubers, né? Aquelas pessoas que gravam vídeos, que formam vários vídeos, eles conseguem executar aquelas ações. Porque, gente, não foi de agora. Essas atividades, elas estão envolvidas, né? Elas estão entrelaçadas quando eu penso em uma educação infantil. As músicas, as atividades com musicalidade, as atividades de praxia global, praxia fina. Então, essas atividades, elas fazem parte. Porém, o professor é aquele que tem a capacidade de saber onde começa e onde termina. A diferença do professor, né? A diferença do profissional da educação para aquele que só executa está aí. É aquele que sabe o objetivo, aquele que consegue compreender o processo de ensino-aprendizagem daquela criança. Todo o desenvolvimento. Qualquer pessoa pode executar as atividades, mas nem todas as pessoas vão compreender o que se passa naquele processo. Então, professor, parabéns, né? Eu começo dando os parabéns pelos desafios que você tem aceitado, tem enfrentado. E a nossa proposta justamente é essa, é cuidar de você, trabalhar a sua formação enquanto professor, para que, saindo dessa pandemia, nesse pós-pandemia, que se Deus quiser nós voltaremos às salas de aulas, esses professores que decidiram tirar um pequeno tempo para estar diante de um notebook, diante de um computador, diante de um celular, para absorver informação e amanhã, ou de manhã, ou à tarde, já está transmitindo com mais confiança para o seu aluno, esses professores merecem palmas e sairão na frente de muitos outros professores que estão esperando o governo, que estão esperando o Estado, que estão esperando a diretora, que estão esperando a coordenadora. Você que se decidiu estar aqui hoje, nessa live, nessa aula, para entender esse processo, como se dá esse processo, pode ter certeza que você vai sair na frente de muitos outros profissionais da sua área, tá bom? E aí a gente vai agora caminhando aqui, deixa eu ver. Passar aqui mais um slide. E aí nós entramos nessa situação de ensino, desse campo de aprendizado, tá bom? Deixa eu ver aqui se dá para mudar.
Perfeito. Nesse período, nós precisamos compreender uma realidade. Todos nós estamos nesse campo de aprendizagem, tá bom? Todos nós estamos nesse campo de aprendizagem. Eu sei que tem pais, mães aqui dentro dessa aula, né, participando, coordenadoras, enfim, gestoras de escola, professores. E eu preciso te falar que não é só o aluno que está, nesse momento, em um campo de aprendizado. Na verdade, nós sempre estamos, porém, nós nunca damos conta porque nunca foi tão evidenciado como agora na pandemia. Então, veja bem, todos nós, professores, alunos, pais, escola, todos nós estamos nesse mesmo campo de aprendizagem. A escola com as suas dificuldades de nunca ter tido um problema tão desafiador como esse de mediar, primeiro, falando de uma realidade mais profissional, né? De tentar mediar uma organização para que não possa chegar a perder os seus professores, né? Que são seus colaboradores dentro da escola, ao mesmo tempo começar a transmitir esse conteúdo de uma outra forma que nunca antes tinha sido transmitido, principalmente para a criança, né? Tanto da educação infantil como do fundamental. Então, a escola vive todo esse dilema, seja escola particular ou pública, né? Cada um tem os seus desafios. Na particular, tem os desafios realmente da parte financeira, né? De muitos pais que estão aí cancelando os seus contratos e sai uma boa demanda de alunos e, com isso, infelizmente, vai ter que acabar mexendo também no corpo docente. Alguns professores vão ficando desempregados. Quando eu olho para a escola pública, eu lembro, não sai da minha mente, ontem, eu passando aqui em Fortaleza, próximo a um viaduto, uma mãe com 4 crianças e os 4 com livros abertos. E aí, um casebre mesmo, uma casinha daquelas de taipa, né, com lona coberta. E aí eu parei o carro e fiquei imaginando, meu Deus, ela, como o professor Marcos Caio tinha falado, estão utilizando a única forma de EAD que é possível para aquele que não tem recurso financeiro, o livro. Porém, outras realidades estão conseguindo ter uma internet, ter um celular, ter um notebook, enfim, e estão conseguindo acompanhar, né, ou tentando acompanhar esse processo. Nesse mesmo campo de aprendizagem, nós encontramos o professor que está voltado àquela aula expositiva, àquela aula do contato, àquela aula de estar próximo aos seus alunos, de ver suas reações, de ver caras e bocas, de ver toda a sua expressão corporal, principalmente quando a gente fala na educação infantil, né? Que o corpo ele fala ainda mais, o corpo da criança quando ela está estressada, quando ela está com raiva, quando ela está feliz, né? Então, o professor hoje, eu acredito que tem sido mais doloroso para o professor, porque o professor, ele é realmente professor por conta do aluno. É o aluno que te faz professor, né? É aquela experiência, aquela vivência com o aluno. Então, as professoras da minha filha, é muito bacana que eu tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 4 anos agora, e a mesma professora que foi da educação infantil da minha esposa é hoje a professora da minha filha de 4 anos. E ela se reciclou. E nas primeiras aulas que a gente foi acompanhar aqui, foi muito bonito, muito lindo ver uma senhora já, né, que é a tia Márcia, se dedicando corporalmente, se debruçando sobre aquela realidade no qual ela está ganhando de uma forma fantástica o seu aprendizado. Ela está ampliando a sua capacidade de ser professora. Ela está conseguindo entrar e mergulhar nessa nova era, né? Nesse novo estilo. Daqui a alguns dias teremos um novo normal. Ninguém sabe como vai ser nas escolas. Ninguém sabe como que vai se dar. Falam de rodízios, né? De número de crianças que irão 2, 3 dias, e aí outras crianças que irão nos outros dias da semana. Talvez haverá rodízio de professores, auxiliares, enfim. Mas é um processo de adaptação que você precisa estar disponível. Esse campo de aprendizado, o professor ele tem que estar aberto, tem que estar disponível para
poder participar e, dessa forma, participando, conseguir agregar para si e para o outro essa capacidade de formar, né, de aprender. Então, nós temos as dificuldades da escola, as dificuldades dos professores nesse campo de aprendizado, e não só as dificuldades, tem os ganhos. As escolas que estão se abrindo, os professores que estão se abrindo para esse novo aprendizado, sairão dessa pandemia uma nova escola, um novo professor, assim também como nós temos aqui pais e alunos. É normal ver os pais, né, porque o mundo parou. Muitos pais, né, ainda estão parados. No meu caso, o ramo que eu trabalho de festas será talvez o último a voltar. Então, nós continuamos aqui ainda um pouco parado. E é normal que para o pai essa tensão emocional, psicológica, de problemas financeiros, de preocupação com a sua casa, de como gerir as contas, de como vai ser os próximos meses, né? Com essa onda agora da crise financeira que está chegando, né? Que já praticamente já chegou. Então, para os pais é um campo de aprendizado, é um desafio. E aí os pais precisam entender isso e passar por isso, né? Mas a gente vê muitos relatos de alguns pais que estão realmente cansados, talvez exaustos. Muitos pais estão indo na escola para cancelar os contratos porque financeiramente não vão conseguir sustentar esse ponto tão crítico, né, que é o ponto financeiro. E eu estou vendo aqui, ó, a Vila está dizendo, o que nos preocupa são os pais, os mais críticos, né? E aí nós vamos já falar sobre como que vai se dar essa questão dessas críticas, né? Como que eu, professor, posso entender isso, né? Em nenhum momento eu vou pedir aqui para que o professor seja o super-herói, a super-heroína, mas a gente vai conseguir clarear, te dar uma luz para que você consiga ajudar nesse processo. E aí, nesse mesmo campo de aprendizado, a gente encontra quem? Os alunos. Alunos esses que já enfrentam algumas dificuldades, principalmente na educação infantil, porque muitas escolas particulares ou públicas, elas superlotam o número de alunos na sala. Então, não seguem as regras, não seguem a regra que rege isso. E aí, agora, essas crianças estão sendo, como que eu posso dizer? Praticamente que confundidas, né? Eu bato um papo geralmente com algumas crianças, que a gente continua fazendo alguns eventos respeitando as normas, né? Com as crianças na varanda, e a gente acaba conversando com alguns pais, e a gente percebe que algumas crianças não entendem, porque até antes dessa pandemia, o uso dos eletrônicos eram tido como abomináveis, né? As crianças estão usando demais, o uso está exacerbado, as crianças estão adquirindo alguns problemas, né? De saúde, cognitivo, motor, enfim. E aí agora, até engraçado, as crianças elas passam agora a ser meio que obrigado, né? A sentar na frente do celular ou do computador e ter sua aula. Como que fica isso para uma criança de 4, 5, né, 2 anos, tem criança do Infantil 2 que está nesse processo. Então, para você, professor, coordenador, papai, mamãe que está aqui, entenda. Pare agora, respire fundo e entenda. Tudo isso faz parte de um campo de aprendizado. Vocês estão em um campo de aprendizado, sendo formados por uns desafios, por algumas batalhas que irão tirar vocês desse momento mais fortes. Sairão daqui escolas mais fortes, professores mais fortes, pais mais fortes e principalmente, crianças com desenvolvimento ainda mais forte. Pode ter certeza disso e já a gente vai falar sobre isso, tá bom? Ainda sobre esse EAD, vou dar uma volta aqui rapidinho, fechar aqui o nosso chat. Vamos lá. E aí nós entramos nessa situação que é até um pouco crítica, né? Que é essa discussão. O quanto que essa discussão sobre o EAD tem tomado uma proporção bacana dentro do nosso país, né? E a gente costuma perceber que essa realidade ela ficou enraizada na família. Por quê? Durante algum tempo, os pais eles estavam, de uma certa forma, mal acostumados
a jogar toda a responsabilidade na escola, jogar toda a responsabilidade no professor, né? E isso não por mal, não porque o pai quer se livrar da criança, mas a carga horária do seu trabalho, a evidência, né? O crescimento da força da mulher, também na questão do labor, né? A mulher que agora também tem mais voz, tem mais vez no seu trabalho, que faz os seus cursos de extensão, que se aprimora, enfim. Então, nós temos hoje uma família moderna, uma família diferente. As horas dessa família começam agora a ser diferentes. Então, a escola passou a ser quase que um suporte, né, para esses pais. Por quê? A criança não ficava só um turno, às vezes a criança ficava tempo integral, às vezes a criança tinha aulas extracurriculares. E, em uma viravolta, a escola agora manda os conteúdos e os pais não serão professores, terão um papel de pai, mas terão que caminhar com os seus filhos nesse processo de educação. E aí é muito interessante, bacana a gente abrir esse tema e olhar o olho desse furacão, dessa discussão, por quê? Dentro disso não se pode existir duas fontes que discordam para a criança. Quando eu olho para o aluno, quando eu olho para a criança nesse processo de desenvolvimento, não se pode ter duas fontes que discordam. Como assim, professor? Veja bem, nós encontramos um professor que tem dado tudo de si, que tem se dedicado, que tem gravado vídeo, editado vídeo, subido vídeo para o YouTube, que tem gasto mais tempo do que o normal para que a sua aula seja objetiva e principalmente, seja efetiva, que aconteça a sua aula, né, que aconteça os objetivos daquela aula. E nós temos em casa, talvez pelas suas dificuldades, pelos seus problemas, pelos seus desafios enquanto pai, mãe e, principalmente, desafios econômicos, que é o que as pessoas realmente mais falam hoje, os pais que discordam. Então, veja bem, acaba acontecendo um conflito. E esse conflito dessas duas fontes na cabeça da criança, por quê? Para a criança eu tenho os pais e a escola, né, os professores, que são os exemplos para essa criança, que são as bases formativas para essa criança. Família e escola formam essa criança e inserem ela na sociedade. E se existe uma discordância dessas duas fontes, acaba levando uma confusão, uma certa confusão para a cabeça dessa criança. Por quê? Os professores transmitem confiança e ensino. É muito bacana se você tiver a oportunidade, né? Você que é professor, então, faz o seu vídeo, depois assiste e vê o quanto de confiança que você bota naquele vídeo, o tanto de valor que aquela professora, que talvez nunca se dedicou, nunca se atentou a um vídeo, a como editar um vídeo, hoje está dando, né? Quanto de entrega que você está fazendo para aquele momento. Então, existe ali confiança e ensino. Confiança e ensino. Porém, do outro lado, talvez exista uma insegurança e uma desconfiança dos pais. Não para com a pessoa do professor, não para com a instituição da escola, mas talvez porque ele está deixando transmitir os seus problemas familiares, os problemas que têm realmente abalado toda a sociedade. Gente, eu não estou falando de uma família, eu estou falando de diversas famílias que sofreram com desemprego, com morte, com pessoas que estão doentes. Enfim, são inúmeras situações que estão bombardeando essa família. Bombardeando essa família. E desse mesmo momento, nós temos uma escola que está tentando se reinventar para esse ensino dar certo. Então, essas duas fontes, elas precisam alinhar o seu discurso. Então, professor, se perceber que o pai está um pouco resistente, que o pai está com alguma dificuldade, não na frente da criança na hora da videochamada, mas chama no WhatsApp, tenta enviar um áudio e diz: papai, eu preciso que você transmita para essa criança segurança. O tripé que a gente vai trabalhar para que esse EAD, nesse período, não vai ser eterno, gente, nesse período, o tripé para que isso aconteça é confiança, segurança e ensino, tá bom? Então, dentro disso, nós precisamos que professores e pais abracem essa causa para que a criança ela não entre em uma discordância sobre quem seguir, sobre quem ouvir, né? E aí, esse debate, eu já deixo até uma dica aqui para os professores que estão aqui e para os pais que possam conversar com outros pais. Pois, professor Bruno,
como que eu faço esse debate? O EAD me incomoda, o EAD não me deixa feliz, mas é um momento. A gente vai precisar viver isso. Esse debate ele precisa ser feito somente entre adultos. Se você é professor e vai entrar em uma live, vai fazer alguma chamada ao vivo, evite usar as palavras problema, dificuldade e uma fonte de conversa com os pais dessa criança, caso você tenha. Eu digo porque a nossa filha teve, né, e tem aqui o contato com a sua professora. Dentro dessa realidade, direcione os pais. Papai, sobre esse assunto, debata com a sua esposa, né, mamãe, debata com o seu marido, debata com os tios, enfim, mas evite criar esse debate sobre a importância desse ensino à frente das crianças. Principalmente as crianças de 5, 6 anos que já têm um pouco mais de entendimento sobre a situação e que também são afetadas, né, com tudo isso. E aí nós vamos entrar em um ponto aqui muito bacana, né? Trouxe aqui para vocês uma metáfora sobre o que não fazer. O que não fazer, tá bom? Como assim, professor? A situação que nós estamos vivendo hoje é como que um navio naufragando. E aí eu trago até na memória o filme, vou ver aqui o chat rapidinho, mas o filme do Titanic, né? Se você não lembra, puxa aí na sua memória, que com certeza vai ajudar. Vou ler aqui o que a Nayende Pamela falou. Isto que está acontecendo veio para nos fortalecer e unir famílias, pois uma das questões mais citadas em reuniões é a ausência dos pais. E hoje alguns pais estão se sentindo pressionados em ter que dar atenção, e isso mostra a estes quão importante é o trabalho do professor e do pedagogo. Talvez depois de tudo isso, alguns pais não irão comentar que os filhos só vão para a escola para brincar. Digo isso em relação à educação infantil. Antes de eu entrar aqui nessa metáfora, né, bacana que a gente vai fazer uma análise, eu pego a fala da Nayende para dizer assim, eu defendo muito isso, gente. Vocês estão conversando com alguém que gosta muito do brincar. Muitos pais, eu trabalhei durante quase 5 anos em creches aqui em Fortaleza, né, em escolas, enfim, atendendo a educação infantil, e muitos pais falavam isso. Ah, meu filho só vai brincar. E depois de muito tempo, né, aprofundando isso, eu, com muito orgulho, olho na cara dos pais e digo, sim, exatamente. O filho só veio para brincar. Porque a profissão da criança é brincar, é ser brincante. Isso que ela tem como principal instrumento, o brinquedo. Não existe outra função, outra tarefa. A criança, ela não nasceu para outra coisa dentro da sua etapa de desenvolvimento infantil do que brincar, do que ter brinquedos perto de você. Né? Então, o brincar e o brinquedo faz parte da criança. E quando o pai lhe questionar, professor, se o seu filho só veio brincar, sim. Se o filho dele só veio brincar na sua aula, você pode responder sem problema nenhum. Sim, ele só veio brincar. Por quê? Brincando que se aprende. É a forma mais prazerosa que a criança tem para brincar. Ela diz aqui, já fiz um curso com você e levo esta frase para sempre. Brincar é importante. Professor maravilhoso. Gente, massa demais. Obrigado aí, Nayende. E para as pessoas que estão aqui ao vivo, já eu vou soltar aqui uma bomba para vocês, uma bomba, algo fantástico, que só para quem teve 80 inscritos, mas eu acredito que nem todo mundo está participando. Então, somente para você que está aqui, é algo que vai ser lançado amanhã, né? Mas nós vamos fazer um pré-lançamento hoje e só vai ter essa exclusividade para as pessoas que estão aqui. Então, já o professor Marcos Caio vai trazer para cá para a gente aqui. A gente vai fazer o lançamento de algo muito bacana, bem, bem, bem fantástico para vocês que estão aqui interagindo na nossa aula, tá bom? Ai, que chique! Disponibiliza material para a gente. Gente, tem esse material, tem outras coisas aqui. Ai, que chique, a Natália está dizendo aqui. É chique, sim. Vocês merecem ter realmente
pontos diferentes, né? Porque vocês estão se dedicando a mais do que outras pessoas, tá bom? E aí a gente vai aqui voltar para a nossa metáfora, né? Vou puxar um papo aqui bem bacana que você vai... Estou amando a palestra, a Antônia está dizendo. Pronto. Então se liga, olha que bacana nessa metáfora que eu trouxe aqui para a gente pensar sobre EAD. Estamos no meio de uma pandemia, estamos com o nosso país, o nosso estado em colapso, seja de saúde, educacional, enfim, o mundo parou, né? E nós, professores, carregamos mais uma vez o grande poder nas nossas mãos, de não deixar as pessoas pararem. Uma coisa é o mundo parar, outra coisa é você parar. Isso é totalmente diferente. Aquilo que te desafia te transforma. Então, se você for parar pelos desafios do mundo, você vai parar o seu processo de desenvolvimento, de transformação. Então, se eu entender que essa pandemia e que a proposta de ter um ensino EAD para a infância, como o professor Marcos Cário disse, que não é ilegal, a LDB não prevê isso, não se torna uma ilegalidade acontecer. Não se torna. Ela nem apoia, mas também não condena. Então, é possível. Existe uma brecha, existe uma possibilidade para que isso aconteça. Compreendendo isso, como no cenário do Titanic, nós temos um naufrágio de um grande navio, né? E esse navio se chama educação. E dentro dessa educação, nós temos os tripulantes, que é diferente dos passageiros. Quem são os passageiros, professor? São os pais, os alunos. Os tripulantes são aqueles que estão dentro da embarcação com o objetivo de levar essas pessoas a um porto seguro, que são as formações, que são o desenvolvimento dessa educação. Tá bom? Então, essas pessoas que estão enquanto tripulantes, que somos nós, professores, nós precisamos evitar a todo custo, e isso serve também para os pais e as mães, né? Para todos esses que estão dentro do barco, dentro desse navio, nós precisamos evitar atitudes improdutivas. Professor, o que seria atitudes improdutivas? Quem já assistiu Titanic aí vai lembrar que quando o navio está afundando, não tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer? Não tem, está afundando. Então, pessoas correndo, se desgastando, vai para um lado, vai para o outro. Da mesma forma, eu vejo hoje muitos professores, muitos recreadores, muitas pessoas que trabalham com criança. O que seria essa atitude improdutiva? Excesso de lives, sem conteúdo, sem uma profundidade, sabe? Sem uma riqueza de transmitir um conhecimento. Fazer por fazer. Então, não existe o fazer por fazer. Então, você está tendo uma atitude improdutiva. Vai ler livro, vai assistir vídeo, vai pensar, se debruçar sobre o que está acontecendo, né? Para de gastar energia com aquilo que você não vai conseguir mudar. Ei, preciso te falar uma coisa. Você, com máscara, você passando álcool em gel, você consegue proteger você e algumas pessoas ao seu redor. Mas eu preciso te falar isso. Você não vai conseguir parar a pandemia, tá bom? Você não vai conseguir parar a pandemia. Você vai conseguir ali reter aquela situação ao seu redor. E isso já é muito bom e muito importante. Mas entenda, algumas atitudes são improdutivas. Professoras que se desgastam bastante fazendo os seus conteúdos para a aula e após isso, eu digo isso porque ontem à noite eu vi, quase 1h da manhã, professora gravando vídeo de como fazer recorte, de como fazer isso, de como fazer aquilo. Ei, vai descansar, pensa na tua saúde mental, respira fundo, vai olhar os teus propósitos, vai olhar os teus objetivos de professora, vai olhar para você, faz uma análise interna das suas responsabilidades sobre o educar, né? Como que anda isso, o tempo que você perdia antes para planejar precisa agora ser otimizado, né? O excesso de coisas que você colocava no seu plano de aula que agora você precisa enxugar. Então, cresça, sabe? Para de ter atitudes improdutivas e vai produzir, vai produzir. O principal ponto, o primeiro ponto para
para superar esse naufrágio é não gastar energia com aquilo que é desnecessário, com aquilo que você não vai conseguir alcançar, tá bom? Então, professor, papai, mamãe, escolas, cortem de vocês atitudes improdutivas. Seria isso, professor? Gente, hoje recebi uma mensagem de uma pessoa mandando eu me cadastrar no TikTok, porque enquanto professor, eu precisava acompanhar tudo isso. E eu disse assim, muito bacana, tenho minha conta no TikTok. Ainda não gravei um vídeo, porque para mim, nesse momento, um momento tão rico, ter e gravar diversos vídeos no TikTok é uma atitude improdutiva. Para mim, é uma atitude, nesse momento, desnecessária. Essa atitude não me faz sair na frente de outros profissionais. Eu quero falar isso para a tua carreira, né? Talvez você está aqui nessa live e foi demitida da sua escola porque alunos saíram. Deixa eu te falar, já vai ter escolas atrás de outros professores. E muitas escolas hoje, quando vão analisar currículo, também pedem as suas redes sociais. E aí, você talvez por um momento, sei lá, de lazer, não sei, foi lá no seu TikTok e gravou uma música desnecessária para o momento que é desnecessário. Então, evite atitudes improdutivas. Você pode ter TikTok? Você pode ter o que você quiser, Instagram e tudo, mas gestão. Aprenda a gerir sua carreira, aprenda a organizar a sua vida para que ela possa ser mais produtiva, tá bom? Então, atitudes improdutivas no naufrágio só aceleram esse processo. Vou abrir aqui só a caixazinha, o chat, para a gente ver como que tá. Já queremos você, professor, na Plus do Conjunto Ceará. Beleza. Verdade, professor, concordo plenamente. Bacana, gente. Vamos lá. Segundo momento sobre essa abordagem. Ignorar a situação. Ter uma atitude improdutiva ou deixar de ter não quer dizer que eu vou ignorar a situação. O que é isso, professor? Vamos voltar para o Titanic. Primeiro, eu não posso ser aquelas pessoas que ficam correndo dentro do navio porque eu começo a cansar e não vou conseguir fazer um planejamento de retomada. O que é isso, professor Bruno? Muitos professores hoje, que eu converso pelo WhatsApp, videochamada, eles estão assim, ó, professor, eu não consigo mais gravar vídeo, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais o que eu faço. Aí eu paro e penso assim, se você está cansado agora, eu fico imaginando quando você tiver que traçar o seu plano de retomada. Voltar para a sala de aula, e aí vai voltar a ter que se deslocar da sua casa para a escola, a ter que pegar um ônibus lotado, a ter que passar 5 a 6 horas dentro da escola. E aí você vai voltar àquela rotina que também te cansava. Então, evitar as atitudes improdutivas me faz guardar mais essa energia. Porém, eu corro o risco de ignorar a situação. O que é ignorar a situação? Não vou planejar, não vou fazer nada. Vou lá no YouTube, pego o vídeo aqui de alguma aula que já está pronta, vou só reproduzir para as crianças. Dessa forma, você começa a ignorar a situação. Quem assistiu o filme Titanic vai lembrar daquela cena. Você pode até bater uma foto minha, olha que legal. Aquela cena, o navio naufragando e o cara estava como? Tocando violino. Nós temos hoje muitos professores que estão ignorando a situação. O navio está naufragando e ele está lá, tocando o seu violino, tocando o seu instrumento. Quer fazer nada. Fazer nada diante dessa situação. Eu não ter atitudes improdutivas não quer dizer que eu também não possa produzir, tá bom? Então, quando eu ignoro a situação, eu aumento o perigo e começo a me desesperar. Eu não consigo resolver a situação, tá bom? Então, preste bem atenção nisso, professor. Não tenha atitudes improdutivas, mas também não ignore a situação. E agora, professor, como que eu salvo disso? Como que eu vou conseguir fazer com que os meus alunos, no meio dessa pandemia, aprendam, se desenvolvam e no pós-pandemia eu consiga receber elogios da escola, da família e consiga manter o meu trabalho firme e forte e não entre na lista dos empregados? Como? Simples. Essas duas atitudes vão gerar uma crise.
Nós já vivemos hoje no nosso país uma grande crise. E atitudes improdutivas com ignorar a situação gera dentro de nós uma crise. E veja bem, o início da palavra crise começa com cri. E toda crise, ela dá espaço para uma ação criativa. Segundo toque aqui, pega a visão sobre o que é que faz um professor ser fantástico. O professor ele precisa ser criativo. Se você é aquele professor que repete os planos de aula todo ano, se você é aquele professor que agora, no momento de EAD, tá indo no YouTube e, sei lá, repetindo vídeo de Felipe Neto, vídeo sei lá, de outros YouTubers, ou então de outros vídeos já gravados, se você só está replicando isso, me desculpa, você não vai conseguir ser aquele professor fantástico que um dia, no dia da sua colação, que no dia que você sonhou ser pedagogo ou pedagoga, você desejou, mas você não vai conseguir. Se você está fazendo essa ação, ignorando a ação criativa no meio da crise, as suas aulas de EAD podem ser um caminho para o fracasso. Podem ser um caminho para que você não alcance os resultados com seus alunos e, consequentemente, pode acarretar uma demissão sua lá na frente. E não só isso, a escola também vive isso. Né? A escola também vive isso. Eu conversei com várias escolas para vender uma plataforma que nós temos lá de Recife, uma plataforma que pode atender a escola. E por questões financeiras, enfim, as escolas não quiseram criar novas situações. E aí corre um risco muito grande do quê? Nós percebemos no Brasil inteiro que algumas plataformas, o Meeting, por exemplo, tem acontecido no meio das aulas da educação infantil, as crianças serem interrompidas, porque assim, o que é o Meeting? É uma plataforma criada por um link. Então, se esse link cair nas mãos de uma pessoa errada, essa pessoa pode entrar na sala, ligar a câmera e fazer coisas que já está acontecendo no nosso país. Durante algumas aulas, já foram relatados pessoas que falam, né, palavrões ou que falam coisas obscenas ou que até mesmo, ligando a câmera, fazem gestos obscenos para a sala que está ali online, porque é um campo aberto. Por isso, o bom de ter uma plataforma unificada e fechada. Né? Então, no meio da crise, surge a ação criativa. E o que é isso, professor? O que seria essa ação criativa que diferencia tanto o professor? Sabe? Eu não estou aqui discordando que você não vá lá no YouTube, porque o YouTube é sim uma fonte de pesquisa, o Google é sim, mas deixa eu te ensinar aqui, te dar um outro código. Você vai pegar aquilo que você gostou e vai adequar a tua realidade. E vai criar novas possibilidades. Tá bom? E vai fazer uma nova forma. Aqui a Antônia disse, você tem que gostar do que você faz. Exatamente. Porque você vai entregar algo. Vilaci disse, na nossa escola criaram um site para poder ser enviado videoaulas para os nossos alunos. Muito bem. Mas nem toda escola teve essa realidade. Tá bom? Antes de falar aqui da dificuldade, eu queria mostrar para vocês. Lembrando, amanhã tem sorteio. Amanhã tem sorteio no Instagram. 2 livros aqui, ó, fantásticos. Fantásticos. E aí vocês precisam correr lá no Instagram para fazer isso, tá bom? Vai lá, tem todo o processo de como a gente vai fazer esse sorteio. E a gente já vai aqui quase finalizando. Tem as dificuldades. E uma das maiores dificuldades é retreinar o seu cérebro para o conceito de casa. A maior dificuldade hoje dessas aulas remotas e do EAD para todos é o quê? O professor vai geralmente gravar o vídeo em casa, às vezes na escola. Mas para a criança é o quê? O cérebro já condicionou aquele passar da porta, o descanso, o lazer, o ócio. A casa já tem dentro do cérebro treinado, desde quando criança começou a criar suas primeiras memórias, ela já consegue compreender que a casa é o lugar do ócio, é o lugar do descanso, é o lugar do lazer, né? E aí, nesse processo de EAD,
a gente tem que retreinar o nosso cérebro para que ele possa entender que a casa também é um campo de aprendizagem. E esse retreinar vai passar por pais e filhos, pais e alunos. Tá bom? Você pode voltar todo dia. Não, tá aí. 10,53. E aí, pessoal, estamos de volta. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos tirar aqui a página do slide, tá certo? Vamos lá, estamos de volta. O professor Bruno vai acessar por outro canal, tá certo? Estarei aqui com vocês. Vocês estão gostando? Dá um alô aí para eu saber se vocês estão gostando do nosso evento. Vai lá no chat, sim, estou gostando. Vou iniciar aqui com algumas considerações, enquanto vocês ainda não trouxeram as indagações de vocês, sobre o seguinte, um ponto, cultura digital, que a gente estava dialogando lá no início. A cultura digital, ela deve ser implementada a partir dessa formação, dessa preparação que o professor vai ter. Qual foi o grande problema desse momento pandêmico, onde a escola, os professores tiveram que se reinventar? Exatamente por não termos a cultura digital para trabalhar dessa forma. Então, a cultura digital é um ponto imprescindível para que a gente consiga compreender como trabalhar. Porque, imagina, professores que são mais velhos, que são idosos, como vai conseguir acessar a internet, a rede social, a mídia, o recurso digital? É muito complicado para quem não faz parte dessa cultura. Agora, se você pega esse mesmo recurso e coloca na mão de um adolescente, de um jovem, até de uma criança, ele vai ter uma facilidade muito maior. Então, a cultura digital é um ponto a ser considerado nesse momento, porque o nível de estresse das pessoas aumentaram, a condição emocional também ficou muito abalada, e eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui teve algum sintoma psicossomático do coronavírus. Por quê? Porque a gente está sofrendo com o noticiário, a notícia adoece as pessoas. Então, esse ponto, ele precisa ser considerado para a gente conseguir virar a chave e mudar de fato para conseguir compreender esse momento e trabalhar dessa forma. Não é isso, Brunão? Exatamente, gente. Esse processo... Opa, já tem aqui uma pergunta. Vamos lá. Sobre videoaulas para o Infantil 1. O que fazer se algumas mães demonstram desinteresse, já que não dá nenhum tipo de retorno, por mais criativa e lúdica que a aula seja? Só lembrar aqui quem... Excelente pergunta. E, ao meu ver, né, essa realidade, como a gente falou agora há pouco, precisa ser mostrada aos pais. É um campo de aprendizado em que todos nós estamos envolvidos. Escola, professores, alunos e pais. Então, muitas vezes o desinteresse acontece pelo que o professor Marcos falou. Resultados psicossomáticos dessa doença tão complicada que afetou o mundo, né, e principalmente o nosso país. Então, o que gera esse desinteresse no pai? E lembre de uma regra, professor. Jamais, o professor, ele jamais deve absorver as dores do outro para si. O que é isso, professor Bruno? Você não nasceu para ser um Bob Esponja. Você não nasceu para absorver essas coisas que não estão ligadas a você. Se a tua aula é lúdica e criativa, provavelmente aquela criança ela vai ter um desenvolvimento. Mas a criança ela ainda depende dos pais. E aí o que a gente vai fazer? Um alinhamento com os pais. E, gente, é super cabível isso nesse período, nesse momento. É um momento que a gente precisa entender que não é para ter muro, mas sim pontes. Escola e família precisam estar dialogando quase que diariamente. E aí você vai aprofundar
com essas famílias. E aí eu não falo nem da forma de desinteresse, mas uma forma de comunicação, como que você, professora ou a coordenadora, vai comunicar essa situação para o pai. É um pai que está lá dentro do seu ambiente familiar com os seus sofrimentos, com as suas dores. Mas aí existe um elo de diálogo que precisa ser feito. Então, se essa tua dor não for dialogada, não for compartilhada, os resultados, os objetivos a serem alcançados para aquela criança não vai acontecer por conta da falta de desinteresse dos pais. Então, o principal ponto para resolver esse teu problema é diálogo. Se você se considera uma pessoa de fácil diálogo, que tem esse potencial para dialogar com pais, enfim, puxe essa responsabilidade, converse com a sua coordenadora e converse diretamente, em particular, com esses pais para tentar contornar essa situação, tá bom? O professor Marcos Caro vai fazer também uma consideração sobre esse ponto. Lídia, nós compartilhamos da sua dor, assim como você sofre, eu acho que muitos colegas também sofrem essa dificuldade. E, de fato, a gente precisa compreender o seguinte, eu não vou trazer a responsabilidade para você. Um minutinho. Eu não vou trazer essa responsabilidade para você, mas é preciso entender que quando você é a protagonista, o seu aluno também vai ser protagonista. O que é que se pensa? Ah, mas o meu aluno, o meu filho não é protagonista nesse modelo. Mas quando você, professora, é a protagonista, quando você consegue desenvolver o seu trabalho, você não precisa resolver tudo. Eu não estou colocando para ti a responsabilidade de que a mãe é desinteressada. Vamos analisar essa situação. Esse é um problema que você não vai conseguir compreender a partir da sua perspectiva, porque esse é um problema que está no outro, está na mãe. Mas a grande saída, de fato, vai ser o diálogo. E, além disso, é preciso entender também que o carro-chefe desse momento deve ser a pedagogia. São os conhecimentos pedagógicos. Então, você vai trazer o seu diálogo, como foi proposto pelo professor Bruno, aliado aos conhecimentos pedagógicos, que é o carro-chefe desse momento, que é a pedagogia, aliar esses dois e trazer para esse diálogo com os pais, com a mãe e com os alunos. Para o infantil 1, eu compreendo que é uma realidade muito diferente, porque são bebês. Quem são os bebês? São aquelas crianças até 1 ano e meio. Mas esses bebês, eles precisam ter muito mais brincadeiras espontâneas e interações do que o conteúdo propriamente dito. É importantíssimo que esse bebê tenha interação com você a partir da aula remota e não a partir das aulas gravadas. Eu não sei como você trabalha na sua escola, se são videoaulas gravadas ou se são aulas remotas, mas a proposta é trabalhar com aulas remotas em que você propõe atividades, mas que aliado a isso se tenha o brincar espontâneo, porque é esse ponto que é preciso ter para o infantil 1. Infantil 1 e infantil 2 são mais brincadeiras espontâneas do que brincadeiras direcionadas. E esse elemento é um olhar psicomotor que a gente tem sobre esse indivíduo, sobre essa criança. Então, a gente não precisa ter tantas dores com relação à sua dor, com relação ao seu trabalho, com relação à sua condução, à sua brincadeira dirigida, à sua atividade. É mostrar para esse pai, para essa mãe, para ela ter esse olhar. Olha, infantil 1, infantil 2, 1 a 2 anos, é o brincar espontâneo, é o brincar livre. Eu vou estar lá como mediador, como facilitador, como alguém que está interagindo, porque eu conheço o seu filho, eu trabalho com o seu filho, e você, como professora, vai estar representando ali a escola. Mas é compreender esses elementos, trazer o diálogo, trazer os conhecimentos pedagógicos, aliado a esse brincar espontâneo, brincar dirigido, e compreender quem é essa criança. Essa criança é um bebê de 1 ano de idade, de 1 ano e meio, ou já é uma criança bem pequena, que já tem quase 2 anos, e trazer esses elementos todos para esse diálogo com a escola, com o pai, com o familiar e com a criança. Vilaci também trouxe uma fala. Me preocupem, além de se reinventar, elaborar atividades para expor nas aulas. Me preocupem em adquirir materiais para trabalhar os assuntos, por às vezes não estarmos preparados financeiramente para todas as aulas. Perfeito.
Eu vou passar a falar para o Bruno, que ele vai comentar exatamente esse ponto para você, tá certo? Vilaci, vou pegar aqui um pouquinho do computador a leitura da tua pergunta. Me preocupo em, além de se reinventar, elaborar atividades para expor nas aulas. Me preocupo também em adquirir materiais para trabalhar os assuntos e por vezes as atividades, não estamos preparados financeiramente para todas as aulas. Às vezes, e isso é uma cultura que muitos professores, né, trazem dentro da sua raiz, né? Essa questão de tentar arcar com o próprio material, com esse material para poder conseguir dar a sua aula. E aí é muito importante quando eu falo desse curso de atividades lúdicas, que a gente vai trabalhar com vocês ferramentas corporais, diversas atividades que você pensa que precisa de um objeto, você pode substituir pelo seu corpo. Você pode disponibilizar o seu corpo para alcançar algumas atividades. Mas, é claro, a gente tem algumas atividades com tinta, com TNT, com EVA, que precisam ser comprados. E aí vem a pergunta, se você endossa, se você está dentro de um corpo docente, se você está dentro de uma escola, é natural que essa escola ela venha disponibilizar esse material, né? Mas a gente sabe que em algumas realidades escolares não tem toda essa situação. Eu preciso te falar uma coisa, o teu educar, ele precisa desvincular um pouco dessa realidade tão materialista. Que é isso, professor? É muito bacana? Sim. É muito importante? O material? Sim. Mas se no momento a gente não consegue, a gente precisa agora se reinventar. Lembra da crise e ação criativa? Crie novas formas. E novas formas para transmitir esse conhecimento, ela é feita através de cursos, de aprendizagem, de novas ferramentas que você vai adquirir. Eu preciso te falar uma coisa, a nossa graduação, ela não ensina nem 20 a 30% do que é ser professor, tá bom? Então, ser professor é uma construção. E aí nós precisamos adotar essas novas ferramentas para acontecer isso. Essa mesma preocupação que você teve, eu tive há 4 anos atrás, quando eu era professor da prefeitura, que eu ficava com quase 49 alunos dentro da sala e dentro da quadra, e eu tinha apenas uma bola rasgada e quase que furada para eu aplicar essa aula. E eu me retinha a cones, a bambolê, que eu precisava de corda, que eu precisava daquilo, sendo que naquele momento eu teria que agir ou ter uma ação criativa para resolver aquela situação. Preciso te falar, esse momento é passageiro. Nós precisamos fazer agora pensando no futuro. Se agora você não tem esse material, tira essa preocupação da sua cabeça. Em canto nenhum, o professor ele tem a obrigação da compra desse material, de dar esse material. Então, começa a ter com você esse autocuidado, né? Eu percebo muito isso, gente. Esse projeto é justamente para cuidar de você, professor, da sua saúde mental, da sua saúde afetiva, porque nós percebemos hoje muitos professores bombardeados. As dores que você traz para a gente hoje são dores que uma boa parte ela não te cabe, ela não é sua, né? Então você não precisa carregar isso com tanto peso, tá bom? Nós estamos aqui para lhe ajudar. O principal tópico que eu quero tocar com você é reinventar através de novo curso de formação continuada, para que você possa aprender a trabalhar com o que você tem e não mexer no seu financeiro e não fazer investimentos que nesse momento é incabível para qualquer pessoa, seja família, professor, escola. Ninguém nesse momento está tirando para fazer um investimento que nesse momento não é tão necessário. Existem formas da gente readaptar as aulas e conseguir aplicar e passar por esse período sem ter tanto gasto financeiro. E qual é o mais importante? Didatização, representação escolarizada ou esse momento que você vive hoje? Me responda aí, por favor. Didatização, representação escolarizada ou o momento atual? Qual é o mais importante? Me responda.
Existem 3 momentos. Pré-pandemia, que já existiam muitos problemas com a educação infantil, com o ensino fundamental, com a própria educação. Existe o momento da pandemia, que é o que nós estamos vivendo, que também está carregada de problemas que a gente já vem trazendo da pré-pandemia para o momento atual, como a Lidia está colocando para a gente. E também existe o pós-pandemia. Eu não preciso me preocupar com o pós-pandemia, eu estou vivendo hoje. Eu não preciso me preocupar mais com pré-pandemia, estou vivendo hoje. No pós-pandemia, nós vamos ter um novo momento, um novo futuro, é um novo olhar. Tudo vai mudar, gente. Tudo vai mudar. Então, exatamente esse momento de preocupação com o recurso material, com a reinvenção, ele não precisa ter uma cobrança tão grande. Na realidade, o que nós precisamos é ter um material acessível. Não é nem material adaptado. Olha o que eu estou falando para vocês. Material acessível. E o nosso corpo é cheio de ferramentas para apresentar aos nossos alunos, aos pais, essa acessibilidade. O nosso próprio corpo. Então, essa ferramenta que a gente consegue dialogar corporalmente, ela é muito mais poderosa do que qualquer outro elemento de ambientação, é mais poderosa do que qualquer momento de adquirir materiais, qualquer outra coisa. O nosso próprio corpo, ele possui ferramentas imprescindíveis para a gente conseguir dialogar nesse momento atual. É o momento atual. A gente tem que viver o hoje. Então, qual é o hoje? É aquilo que eu preciso fazer amanhã. É aquilo que eu preciso fazer agora. E isso é o que vai gerar mudança. Então, esses insights que a gente vai pegando, isso tudo que vem na nossa mente, no nosso pensamento, é o que a gente precisa acreditar, é o que a gente precisa pensar. Eu agora. Eu não preciso mais me preocupar com o pós-pandêmico, com a pré-pandemia. Então, hoje, eu vou trazer ferramentas, possibilidades, mas eu não tenho material, eu não tenho financeiro para comprar material e não preciso, e eu não tenho criatividade para reinventar. Você tem criatividade para reinventar, você é capaz de fazer isso, você só precisa de algo a mais, que é exatamente a formação continuada. A gente não fala nem de capacitação. Quando a gente fala capacitação, dá a entender que você não está capacitado. Você está capacitado, só precisa continuar a sua formação, que é a formação continuada, para dar sequência. A ambientação é super importante. As cores, o cenário, tudo aquilo que está em volta. Mas mais importante do que ele, e com o complemento da ambientação, o seu corpo. Na realidade, a ambientação vai ser o complemento dessa ferramenta corporal que você, docente, vai utilizar. Tá certo? A ambientação é excelente, o cenário é ótimo, mas ele é apenas um complemento do que é mais importante, que é a sua prática docente, que é o seu corpo em movimento, que é a sua ação pedagógica para direcionar isso para os alunos. Ok? Perfeito. Olha aqui a colocação da Lídia, né? Falou que precisava de um novo cenário e que ela foi criando, né? Se reinventando com aquilo que ela tinha. E é muito bacana, gente, isso. Eu postei, se você for lá no nosso Instagram, você vai ver. Quem depende, não aprende. E aí gerou, né, aquela treta bacana entre os professores. Mas deixa eu te falar, professor, você não depende de nada nem de ninguém. Você não depende. Aquilo que você precisa é fazer. Tirar o depender e fazer. Seja com caixa de ovo, seja com caixa de sapato. Professor, eu não tenho nada. Uma parede branca atrás. Você tem um corpo, né? É um questionamento que o professor Marcos sempre fala quando ele vai falar sobre o corpo, né? Eu sou um corpo ou eu tenho um corpo, né? Então, a gente parte daí. Né? O nosso corpo já fala muito sobre tudo isso. Então, nós precisamos quebrar a dependência. E o meu maior medo do pós-pandemia é professores e escola saírem aparelhados com toda a ação tecnológica. Porque é bom, é importante, sim, mas nada vai conseguir substituir o professor. O professor, ele ainda é esse mediador. Por mais que todo mundo hoje tenha acesso às informações e ao conhecimento, é o professor que vai mediar essa situação. Então, se abra para a criatividade. Se abra para isso. Ah, professor, mas eu não sou lúdica, eu não sou lúdico.
no curso de atividades lúdicas, eu vou falar para você uma verdade sobre ludicidade, que nunca mais você vai ser a professora ou o professor que vai falar isso. No curso de atividades lúdicas, eu vou falar para você como ser um professor ou uma profissional de recreação, enfim, lúdica, da cabeça aos pés, sem precisar se vestir de palhaço. Como interagir com crianças e dar aula sem material, apenas com o seu corpo e algo chamado imaginação. Tá bom? Então, parabéns para quem se reinventa, para quem está bloqueado ou travado. Os cursos, as formações continuadas levam a destravar e não fique correndo atrás, saia na frente. Busque alguns cursos, busque nova formação para que você possa caminhar nesse processo. Tá bom?